Olá! Na aula anterior estudamos a importância do estudo da história do cristianismo. Nesta aula, vamos dar um passeio panorâmico pela história da Igreja Cristã. Procuraremos uma visão geral da história do cristianismo em sua linha de tempo, para que possamos entender as ligações entre cada período da história da Igreja e suas implicações. Sempre que desejar, reveja esta lição, pois ajudará no raciocínio quanto aos acontecimentos da história eclesiástica. Podemos dividir a história do cristianismo em 6 períodos mais ou menos distintos. São eles os períodos da Igreja Apostólica, da Igreja Perseguida, da Igreja Imperial, da Igreja Medieval, a Igreja Reformada e, por fim, a Igreja Moderna. Vamos começar falando do período da Igreja Apostólica, que inicia com a ascensão de Cristo em 30 d.C., indo até a morte do apóstolo João em 100 d.C. Esse período é marcado pela presença e ação constante dos apóstolos, compreendendo seus ensinamentos para a igreja e também o seu martírio. Quando Jesus ascendeu aos céus, os discípulos aguardaram a vinda do Espírito Santo em Jerusalém para que fossem cheios de poder para testemunhar de Cristo. E isso aconteceu durante a festa de Pentecostes. Os primeiros cristãos eram judeus de diferentes nações e gentios convertidos ao judaísmo, os prosélitos, que peregrinavam a Jerusalém naquela época do Pentecostes para sacrificar no templo. O livro de Atos dos Apóstolos relata que essa primeira igreja em Jerusalém começou com milhares de pessoas, pois somente no dia de Pentecostes converteram-se 3.000 almas. Os primeiros cristãos priorizaram sua mensagem aos judeus. Por esse motivo, foram confundidos com uma seita judaica como os essênios, os fariseus, os saduceus e os zelotes, por exemplo. Entretanto, logo o Espírito os impeliu a pregar e aceitar gentios como cristãos, uma clara diferença com o judaísmo. Nesse período começa a perseguição da igreja por parte dos judeus, entre eles Saulo de Tarso, que viria a se chamar apóstolo Paulo após a sua conversão. Além da perseguição dos judeus, logo o cristianismo começou a ser alvo das ameaças de Roma, pois cristãos também não se curvavam ao imperador e em adoração, o que o império considerava uma afronta, uma traição, um desrespeito à sua autoridade. No mundo onde o sincretismo religioso era aceito como normal pelos cultos politeístas, os romanos não entendiam como os cristãos sofriam para servir e pregar a humilhação de seu Deus numa cruz e inventavam muitas calúnias contra os cristãos para desacreditá-los, provocar ódio e demonstrar fidelidade política a Roma. Em 70 d.C., Jerusalém é destruída por Tito. Os cristãos e os judeus dispersam pelo Império Romano e as perseguições começam e espalham-se pelo mundo todo. O Evangelho de Cristo. Com a morte do apóstolo João, em 100 d.C., encerra-se o período apostólico. O período da perseguição compreende também o espaço de tempo entre a morte do apóstolo João, no ano 100, e o Edito de Constantino, em 313 d.C., que terminou com a perseguição imperial. Deu um fim a essa perseguição. Com a destruição de Jerusalém pelo general e depois imperador Tito no ano 70, judeus e cristãos, ainda que se encontravam na Palestina, espalharam-se pelo mundo, aonde os cristãos iam espalhando sua fé em Cristo Jesus. Por não se curvarem à adoração ao imperador nem a outro Deus, os cristãos sofreram perseguição nesse período, com alguns períodos mais ferrenhos e outros mais tolerantes. Primeiramente, os cristãos eram martirizados, mas devido a muitas conversões em decorrência disso, Roma também adotou como político o exílio, a prisão e a destituição dos direitos de cidadania romana. Nos momentos de trégua da perseguição, cristãos fiéis dedicavam-se a refutar heresias que surgiam tentando perverter o Evangelho. Esse exercício de pensar sobre o cristianismo levou a uma formulação mais sistemática de uma teologia cristã. Esses primeiros teólogos da igreja perseguida eram chamados de pais, numa época onde a sociedade eminentemente patriarcal e especialmente os cristãos reconheciam a autoridade doutrinária de seus escritos.
Estes mestres da igreja ficaram reconhecidos como os pais apostólicos, pois exerceram seu ensino pouco tempo após o ministério dos apóstolos em geral, sendo até contemporâneos dos mesmos. Em 313, o imperador Constantino, talvez convertido, proclama um edito imperial, cessando a perseguição à igreja. Após esse edito de Constantino, a igreja passa a ter a liberdade e influência política, entretanto mantendo fidelidade às doutrinas escriturísticas. Tal disposição da igreja dura até a queda de Roma em 476 d.C. Essa época é chamada de período da igreja imperial. O imperador Teodósio declara o cristianismo religião oficial do império. Cristãos desviados durante a perseguição retornam à igreja e são recebidos de forma legalista por líderes ressentidos que criam a penitência como uma forma de contrapartida, contrariando o perdão bíblico. A igreja estatal convive com cidadãos pagãos e os assume como membros, o que foi levando a um sincretismo religioso dentro da igreja. O período da igreja imperial termina com a queda de Roma, tomada pelos povos bárbaros em 476 d.C. Após a queda de Roma, os povos que conquistaram a região encontram na igreja a única instituição organizada que, por isso mesmo, passa a exercer poder político. Começa aí então o período da igreja medieval, que durou aproximadamente 1000 anos. Dessa luta política há uma cisão entre a igreja do Oriente e do Ocidente, gerando o papado como força política predominante numa Europa de economia feudal. A cobrança de indulgências para perdão de pecados é prática política e de arrecadação usada pelo papado na época. Nesse período, até o século VII, outros mestres são também conhecidos como pais da igreja, porém mais afastados temporalmente da época dos apóstolos. Esse período também é marcado pela expansão islâmica, o movimento das cruzadas e termina com a queda de Constantinopla em 1453. O período da Igreja Reformada segue a queda de Constantinopla, tendo como um de seus principais expoentes o monge agostiniano Martinho Lutero. Questionando a fé mercadológica de sua época, Lutero reencontra na Bíblia a salvação pela fé. Tenta dialogar com a igreja, pois era um erudito, mas tal tentativa de diálogo é frustrada por violação de um salvo-conduto e tentativa de assassinar Lutero pelos papistas. Esgotadas as possibilidades de diálogo, Lutero segue com a reforma. A Igreja Romana responde com a Contra-Reforma, onde os jesuítas tiveram participação importante. Após a Guerra dos 30 Anos, com o Tratado de Westfália, em 1648, a Igreja aceita que monarcas imponham sua fé aos súditos. Com isso, cada rei impunha a sua fé no seu reino. O povo seguia, portanto, a religião do rei. O período da Igreja Moderna, que começa com o fim da Guerra dos 30 Anos e segue até o século XX, nós vemos eventos históricos como a Revolução Comercial, o colonialismo, a Revolução Industrial, que impulsionaram a expansão europeia e a dispersão de cristãos perseguidos pelas igrejas estatais para o novo mundo, que é a América. A necessidade de novos mercados faz que se imponha o fim da escravidão e a independência de novos países, que não só o comércio prospera, como também há uma ênfase missionária sem precedentes dentro da igreja cristã. O iluminismo culmina numa visão científica do mundo e há outros embates políticos. O regime comunista persegue cristãos e influencia a teologia da libertação, continuando para um cristianismo mercadológico e tentativas ecumênicas de reter a fé reformada nos períodos seguintes. Desse pequeno e rápido resumo que fizemos aqui desse assunto, nós concluímos que as falhas da igreja não estão ligadas à fé bíblica, mas à ânsia de poder que usava e usam até hoje a igreja como mera organização. Há pessoas que veem na igreja uma organização que pode conseguir poder. Vimos também que cristãos fiéis empreenderam ações missionárias de defesa da fé, reafirmando nosso foco no ensino bíblico e renovando a igreja separada de suas doutrinas. Um desses exemplos são os anabatistas, que pensavam na igreja separada do Estado.
E é interessante que esses cristãos, eles nos dão uma lição de que a verdadeira Igreja de Cristo não se ocupa de política, mas de evangelizar, para que outros, libertos da escravidão do pecado e conscientes da vontade de Deus, através da ação do Espírito Santo, possam glorificar a Deus com suas vidas e fazer diferença na sociedade em que vivem. Ou seja, aprendemos a princípio com esse pequeno resumo que a grande tarefa da igreja é evangelizar e nós só fazemos alguma diferença nesse mundo se evangelizarmos. Com política, simplesmente entramos na mesma sujeira. Então, fica com você esse nosso recado, esse nosso estudo de hoje. Você assistiu aqui em abibliavocê.com.br uma breve história da igreja.